Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou o João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre dicionários bíblicos. Quais são as características de cada um dos dicionários bíblicos que nós temos disponíveis? Qual dicionário bíblico é mais indicado para aqueles que estão começando a estudar? Qual dicionário bíblico é mais voltado para o lado da teologia ou da exegese bíblica? Hoje nós vamos estar falando a respeito dos dicionários bíblicos e eu vou estar enfatizando algumas obras que eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal e também falando a respeito de outras obras que nós temos disponíveis no mercado. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito esclarecedor para você que tem dúvidas com relação a qual dicionário bíblico investir. Antes da gente ir para o vídeo, eu quero fazer um pedido para você. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue a nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e na descrição do vídeo vocês encontram os nossos canais parceiros. Então vamos deixar de conversa e vamos conhecer um pouquinho de cada dicionário bíblico que eu tenho aqui na minha biblioteca e também vou estar falando de obras que eu não tenho ainda, mas são obras relevantes para estar te auxiliando nos seus estudos da Bíblia. Então, pessoal, estamos juntos aqui para apresentar um pouquinho dos dicionários bíblicos que nós temos disponíveis aqui na nossa biblioteca e a gente vai estar falando um pouquinho de cada um deles. O primeiro dicionário que eu quero apresentar para vocês é o dicionário da Bíblia Almeida. É um dicionário bem fininho, como vocês já percebem. Olha só, capa dura. Esse dicionário ele é encontrado também em algumas bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, porque ele é um dicionário que trabalha significados de palavras na tradução de Almeida. Então, é um dicionário muito legal. A gente já fez o review dele aqui no canal. Olha só. Vou mostrar para vocês como ele funciona. Ele vai trabalhar significados curtos de cada palavra. Ele não traz estudos sobre as palavras. Ele é um dicionário que vai trazer só o significado. Por exemplo, você está lendo lá na tradução de Almeida, revista atualizada, revista corrigida, e aí vocês encontram aquelas palavras um pouco complicadas, ou talvez palavras que vocês não conhecem o significado. Por exemplo, vocês encontram lá uma palavra, um determinado texto, com uma palavra estáter, que nós encontramos a palavra estáter, significa moeda de prata que valia 4 denários. Então, é um dicionário que vai trabalhar significado de palavras da tradução de Almeida. Tá? Então, ele vai trazer só isso, não é exaustivo. Olha só, um dicionário bem prático para estar trabalhando algumas verbetes do texto das escrituras, no caso Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Revista e Atualizada. Bom, o segundo dicionário que eu quero mostrar para vocês é o Novo Dicionário da Bíblia, da editora Vida Nova. Eu estive adquirindo esse material há pouco tempo. É um dicionário bem robusto, como vocês percebem, olha só, capa dura. E é um dicionário que vai trabalhar muitas verbetes, muitas palavras relacionadas ao texto bíblico. São mais de 2.200 verbetes. Então, é um dicionário geral. Então, inicialmente, nós vamos estar apresentando para vocês os dicionários gerais, ou seja, dicionários que trabalham de uma forma geral palavras relacionadas à Bíblia, trazendo um estudo sobre essas palavras. Então, por exemplo, olha só, um material que vai trabalhar palavras na Bíblia ou pertencentes à Bíblia, cidades, pessoas, locais, livros da Bíblia, e aí ele vai trazer um estudo. Por exemplo, aqui a gente encontra a palavra imagem, e aí traz um estudo no Antigo Testamento, o uso teológico, e no Novo Testamento. Imortalidade, então traz um estudo. Império Romano, aqui tem um estudo bem aprofundado com relação a isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Incredulidade, então é um dicionário geral, tá? É um dicionário muito bom que eu recomendo, porque ele vai estar trabalhando não só trazendo o significado das palavras, mas um estudo para estar te auxiliando. Por exemplo, longanimidade, aqui a gente tem
um estudo, e aí ele percorre o texto nesse estudo. Vamos ler alguma coisinha aqui? Deixa eu ver. Vamos ler aqui sobre longanimidade. Então tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para facilitar para vocês lerem junto comigo. Deixa eu ver aqui se vai focar. Isso. Então tá aqui. No Antigo Testamento, a qualidade de longanimidade é frequentemente atribuída a Deus e representa a restrição de sua indignação em vista da provocação, sempre que ele é descrito como longânimo, como lento em irar-se, aí tem a palavra em hebraico, e invariavelmente em associação com seu gracioso e misericordioso caráter. Então aqui traz um estudo, como vocês perceberam, tá? Olha só, uma letra até confortável, uma letra pequena, mas dá para ler. Então esse é o novo dicionário da Bíblia. Esse dicionário ele é bem antigo, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui na ficha catalográfica. A primeira edição é de 1962. Nós estamos na terceira edição e ele já foi reimpresso várias vezes. É uma publicação da Edições Vida Nova. Um outro dicionário que eu também indico para vocês, e eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal, é o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida. Olha só, um material pesado, bem robusto também, capa dura. E qual é o diferencial desse dicionário? Ele é todo colorido. E o material das páginas, diferentemente do novo dicionário da Bíblia, de Edições Vida Nova, é um papel revista. Ele traz ilustrações. Ele funciona mais ou menos da mesma forma que o novo dicionário da Bíblia, que a gente acabou de ver. Só que o diferencial dele é esse. Ele trabalha com imagens, gravuras, e ele também tem várias verbetes, e ele faz da mesma forma. Ele traz o significado e traz um estudo com relação à palavra que está sendo ali abordada. Por exemplo, você está pesquisando e encontra a palavra promessa. Então aqui traz um estudo, vai no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, um estudo muito completo com relação à promessa, propiciação, proscrito, prosélito. Então ele vai trabalhar também nomes, lugares, palavras que estão na Bíblia, palavras teológicas presentes na Bíblia, como justificação, restituição. Então é um dicionário geral. Assim como o novo dicionário da Bíblia, ele é um dicionário geral e um dicionário muito bom. Olha só, tem imagens, ele é colorido. A editora Vida está de parabéns com a publicação desse material. São muitas verbetes. Eu acho que ele não tem escrito aqui quantas verbetes ele tem, mas são muitas verbetes também, tá bom? Então, esse aqui é o Dicionário Ilustrado Vida. Um outro dicionário também que eu recomendo para vocês, que trabalha nessa proposta de ser um dicionário geral, e na minha opinião, esse aqui é o melhor dicionário em português que nós temos, é o Dicionário Bíblico Wycliffe, da CPAD. Ele é muito completo, olha só, um dicionário bem robusto, dicionário grosso, com bastante conteúdo, bastante verbetes, são mais de 2.000 páginas, e ele vai trabalhar mais ou menos da mesma forma que o novo dicionário da Bíblia, de Edições Vida Nova, que nós apresentamos, e o Dicionário Ilustrado Vida. Só que ele vai ser um pouco mais exaustivo nas suas explicações. Então, por exemplo, Monte das Oliveiras. Aqui tem uma explicação onde ficava e tem um estudo sobre o Monte das Oliveiras. Por exemplo, você quer está pesquisando aqui, quer conhecer um pouquinho mais do livro de Jeremias, ou da pessoa Jeremias, do profeta Jeremias. Então aqui a gente tem Jeremias, os Jeremias que estão presentes na Bíblia, e vai focar no profeta Jeremias, um estudo completo, vida, obra, olha só, praticamente 3 páginas sobre o profeta Jeremias, e aqui o estudo também sobre o livro de Jeremias, olha só, um estudo muito completo, e ao final sempre a gente tem aqui algumas informações dos autores. Todos esses dicionários, geralmente, embora tenha alguns organizadores, várias pessoas elas ajudam na organização. Aqui a gente tem uma gravura, né, lá da cidade de Corinto. É um dicionário que vai trabalhar também colocando gravuras, porém preto e branco. Então o dicionário Wycliffe é um dicionário geral. Ele vai trabalhar significados e estudos com relação a palavras da Bíblia
de uma forma geral. Então, às vezes, ele vai no original também, faz uma exegese, mas é um dicionário mais geral e, na minha opinião, é o melhor dicionário bíblico que nós temos aí disponível no mercado, tá bom? Então, esses são os dicionários gerais. Além deles, a gente tem outros, tá? Eu não tenho todos aqui na minha biblioteca, mas a gente tem o dicionário Tyndale, da Editora Geográfica, que trabalha da mesma forma. A gente tem também o novo dicionário da Bíblia, da Editora Ragnus, que também é mais ou menos da mesma forma. A gente tem o dicionário bíblico Anger, da SBB, que também trabalha mais ou menos da mesma forma. Então, esses são aí alguns dos dicionários que nós temos aí disponíveis no mercado, que são dicionários gerais, tá bom? Então agora a gente vai estar trabalhando dicionários teológicos. Eu vou mostrar os que eu tenho aqui na nossa biblioteca. Bom, primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é o Dicionário Teológico do Novo Testamento. É um material que foi publicado pela Edições Vida Nova em parceria com Edições Loyola. E é um dicionário, pessoal, muito interessante, porque ele vai trabalhar da seguinte maneira: ele vai trazer mais de 130 verbetes e ele vai pegar palavras do Novo Testamento e trazer um estudo teológico com base na palavra no original, ou seja, eles vão pegar palavras, expressões presentes no Novo Testamento, vai ir lá na raiz, no original, no caso no idioma grego, e vai trazer um estudo teológico, tá? Então, material também bem exaustivo, material acadêmico. Esses tipos de materiais, o dicionário teológico ou os dicionários teológicos, são materiais mais avançados, materiais mais acadêmicos. Então, são dicionários recomendados para aqueles que já têm uma maturidade teológica. Os dicionários gerais, que foram aqueles que a gente apresentou anteriormente, Novo Dicionário da Bíblia, Dicionário Ilustrado Vida, Dicionário Wycliffe, já são dicionários que qualquer um pode usar, que são dicionários mais gerais. Esses aqui são dicionários mais acadêmicos. Então olha só como é que ele vai trabalhar. Material muito bom, capa dura. Então ele vai trazer, por exemplo, vamos pegar aqui na letra B, batismo. Então aqui tem uma palavra, uma expressão da Bíblia, batismo. Ele vai ir na terminologia, no original, pegando a palavra no grego, e vai trazer um estudo, principalmente relacionado ao Novo Testamento, porque é um dicionário do Novo Testamento, mas quando é preciso, ele vai trabalhar também no Antigo Testamento para trazer alguma explicação. Então aqui a gente tem, olha, batismo de Paulo, a gente tem um estudo muito completo, olha só, 5, 6, 7 páginas com relação à palavra batismo, trabalhando batismo e a igreja, batismo no Espírito Santo. Então é um dicionário que vai trabalhar dessa forma, tá, pessoal? É muito bom, é um dicionário muito bom, mas como eu disse, é um dicionário mais acadêmico. Olha só, a gente tem aqui batismo de crianças pequenas. Então é um material mais assim. Por isso que ele chama dicionário de teologia, porque ele vai trazer estudos teológicos baseados na palavra do original, do grego. No caso aqui, o Novo Testamento, tá bom? Então um material muito bacana, a gente tem alguns estudos, olha só. Informações, a gente tem aqui João Batista, por exemplo, né? Então aqui tem um estudo muito interessante também sobre João Batista, inclusive fazendo uma análise do seu sobrenome Batista. Livro de Lucas, Mateus. Então ele vai trabalhar dessa forma, mulheres na Bíblia, trazendo estudos teológicos concernentes às palavras presentes no Novo Testamento. Então esse é o Dicionário Teológico do Novo Testamento, da Editora Vida Nova, em parceria com a Edições Loyola. Bom, esse dicionário é espetacular. É um dos meus preferidos. O dicionário Vine ou Vine, não sei muito bem a pronúncia correta, mas ele foi publicado e é publicado pela CPAD, e ele traz o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Como é que ele vai trabalhar? Ele vai trazer palavras na Bíblia, claro, em português, e aí vai vir com a origem no idioma original, seja no hebraico, no caso do Antigo Testamento, e no grego, no caso do Novo Testamento. Então ele é dividido no meio, olha só. Aqui a gente tem a primeira parte do hebraico, que é no Antigo Testamento, e a segunda parte no grego. Então, por exemplo, vamos pegar uma palavra aqui no hebraico. A palavra perfeito. Então aqui tem um estudo, né?
tamim, perfeito, inocente, sinceridade. E aí traz um estudo. Esse dicionário lembra muito a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, tá? Ele vai trabalhar mais ou menos da mesma forma. Então aqui, por exemplo, suficiência, e traz aqui a palavra, né? Daí. Suficiência, ou exigido, bastante. A palavra é traduzida variegadamente de acordo com as necessidades de determinada passagem. Aí traz um estudo, tá? De acordo com a palavra lá no original. No Novo Testamento, ele vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente tem aqui a palavra gerar, do grego genal. Procriar, gerar, criar, na voz passiva, nascer, dar à luz. Aí traz verbos, substantivos. Então é um dicionário muito útil para você fazer uma exegese bacana do texto. Misericordioso, mistério. Nação, etnos, quer dizer, originalmente, multidão, denota nação. Aí traz algumas referências bíblicas onde essa palavra está presente. Então é um dicionário muito útil para pregadores, para aqueles que dão aula de escola dominical. Dicionário Bíblico Vine, ou Vine, né? Não sei bem a pronúncia, editora CPAD. Lembrando, pessoal, que esse dicionário, o Vine, ele pode ser usado por qualquer pessoa, tá? Não é um dicionário acadêmico. É um dicionário que trabalha assim, de uma forma bem aprofundada para pessoas acadêmicas, mas também para aqueles que estão começando a estudar, porque ele tem uma linguagem muito fácil e os estudos nele são bem práticos. Então, é um dicionário para todos. É um dicionário que vai trabalhar o significado exegético das palavras, então é um dicionário específico, tá bom? Bom, agora nós vamos mostrar o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, editora Vida Nova. Esse material é um material acadêmico, já é um material para aqueles que já têm uma pegada teológica maior. Ele é bem grosso, são quase 2.000 páginas, né? Material muito grosso, a gente fez um review há pouco tempo. E ele vai trazer algumas palavras também do hebraico, lembrando que é do Antigo Testamento. E ele traz um estudo com relação a essas palavras, tá? Então ele pega a palavra no original, por exemplo, louvor. A gente tem aqui a palavra louvor. Ele traz um estudo teológico de acordo com aquilo que o original apresenta, no caso, o hebraico. Então eles vão lá no idioma hebraico para estar trazendo esse estudo teológico com relação à palavra no original, tá bom? Então é um dicionário específico para trabalhar dessa forma. É um dicionário muito bom, um dicionário bem completo, porém não é para leigos, né? Não é para quem está começando. Já é um material mais acadêmico para estar te auxiliando no entendimento da raiz das palavras no original e trazendo um estudo teológico concernente a elas. Então, esse é o Dicionário Internacional de Teologia da Edições Vida Nova, um material muito bom. Já que nós mostramos o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, chegou a hora de mostrar o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Também é uma publicação da editora Vida Nova. Lembrando que a editora Vida Nova não está mais publicando esse material de 2 volumes. A editora Vida Nova agora simplificou e está publicando o novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. É um dicionário um pouquinho mais fino, porque é um volume só e é mais fino que essa obra volumosa de 2 volumes, porém vai trabalhar da mesma forma. Porque esse material, né, pelo fato dele ser bem robusto, ele traz muitas informações, tanto que ele é dividido em 2 volumes. Porém, esse material eu também recomendo para aqueles que já têm uma maturidade teológica maior. Por quê? Os autores, eles seguem algumas linhas bem complicadas, né? Principalmente na questão da teologia do liberalismo, uma teologia que não é tão ortodoxa. Mas ele vai trabalhar muito parecido com o Dicionário Internacional do Antigo Testamento. Então, por exemplo, a palavra Babilônia, letra B. Então traz aqui a palavra no original e faz um estudo da teologia, ou de um estudo aprofundado com relação àquilo que é essa palavra, dentro do seu original, dentro da palavra no original, no caso do grego, que é o Novo Testamento. Há pouco tempo eu fiz um estudo sobre batismo, olha só. Então, a palavra batismo vem aqui do original, né? Baptizo, no grego, que indica imersão. E aí traz um estudo muito completo com relação a isso. Olha, 2,
3, 4 páginas trazendo esse estudo. Ele recorre muitas das vezes a outras traduções, ao original no grego. Então é um material extremamente acadêmico para estar te trazendo esse estudo da raiz das palavras lá no original, um estudo teológico. Então é um material em 2 volumes. Olha só, esse aqui é o volume 1. O volume 1 ele vai da letra A até a letra M. Deixa eu passar ele para cá. E o volume 2 da letra N até a letra Z. Então é um material muito bacana. Olha só, aqui ele já começa na letra N. Mas, como eu disse, é um material que eu recomendo para aqueles que são mais acadêmicos, aqueles que já são, né, já têm uma maturidade teológica, porque tem coisas aqui que talvez você não vai compreender muito bem, pelo fato de ele ser bem acadêmico, tá bom? Então esses são os dicionários que eu recomendo, dicionários de teologia, tá? Que trabalham esse estudo na raiz, nas palavras no original, seja hebraico, aramaico ou grego, trazendo um estudo teológico com relação a isso, tá? O dicionário Champlin, ele costuma fazer um pouquinho disso, eu não tenho ele aqui, mas o Champlin ele também é um dicionário geral, ele trabalha das duas maneiras, mas esse aqui já foca realmente na parte das palavras no original. Agora, pessoal, eu quero apresentar para vocês dicionários que vão trabalhar a teologia. A teologia de uma forma geral, ou seja, são dicionários que trabalham termos ligados à teologia. Então, eu vou começar pelo novo dicionário de teologia da editora Ragnus, capa brochura, e ele vai trazer esse auxílio para você entender algumas expressões ligadas à teologia. Por exemplo, estoicismo, ética social, história da teologia, imitação de Cristo. Ele traz também teólogos famosos, né? Ou homens de Deus aí conhecidos que influenciaram bastante a teologia. Por exemplo, aqui a gente tem Movimento de Santidade, traz aqui um estudo. Aqui você vai encontrar o significado de arminianismo, calvinismo, trazendo um estudo, olha só, conhecimento de Deus. Então tem uma letra bem confortável, é um dicionário muito interessante para estar te auxiliando com essa proposta, soberania de Deus. Charles Spurgeon, então traz aqui um pequeno estudo sobre ele, uma pequena biografia, teologia anabatista, teologia bíblica, católica romana, teologia da reforma, teologia fundamental. Então ele vai trabalhar dessa forma, um material muito bom, tá? Ele vai mostrar alguns termos com relação à teologia. É um dicionário que eu recomendo para todos os públicos, tá? É um dicionário bem fácil de entendimento. Um outro material que não é tão exaustivo como esse, mas eu também recomendo, é o Breve Dicionário de Teologia do Rusto Gonçalves, também da Ragnus. Ele vai trabalhar um pouquinho parecido, mas aí ele não vai ser tão exaustivo. Ele vai trazer algo mais sucinto, mais resumido, por exemplo, teologia da libertação, liberalismo. Então ele vai trazer livre-arbítrio, pneumatologia. Aí ele traz, olha só, pneumatologia, com um nome que deriva do grego pneuma, espírito, vento, alento, e logos, discurso, estudo, palavra. Pneumatologia é a parte da teologia que se dedica à doutrina do Espírito Santo. Então ele traz, de uma forma simples, curta e objetiva, o significado das expressões e palavras ligadas à teologia, seja teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica. Então esse é o Breve Dicionário de Teologia do Rusto Gonçalves, um material prático e muito bacana para estar te auxiliando nesse entendimento, assim também como o Dicionário Teológico do Cláudio Honor de Andrade, da editora CPAD, só que ele é mais resumido ainda, tá? Então, por exemplo, você quer encontrar só o significado disso, né, das palavras ligadas à teologia, sem trazer um estudo, sem trazer uma reflexão mais aprofundada. Então, eu indico para você esse dicionário da editora CPAD. Então, aqui, por exemplo, liturgia, aí ele traz da onde vem essa palavra, né, do grego. Culto público oficializado ou oficiado por uma igreja, tá? Então aqui tem o significado. Por exemplo, justiça própria, justificação do grego, aí tem a palavra, no latim também. Ato de declarar justo, um processo judicial. Aí traz um estudo bem rápido, não é nada aprofundado. Geração eterna, glorificação,
Então ele tem de A a Z, assim como todos os outros dicionários. É um material que eu recomendo também para quem está começando aí, para conhecer alguns termos ligados à teologia, tá bom? Então a publicação da CPAD. E por fim, na minha opinião, o melhor dicionário para trabalhar essa parte dos termos ligados à teologia é o Dicionário Global de Teologia, também da editora Ragnos. Material muito bom. Ele é praticamente igual aos outros que a gente acabou de mostrar, ligados aos termos da teologia, mas aí ele traz estudos e informações mais exaustivas. Por exemplo, batalha espiritual. Então traz um estudo com relação a isso. Não só o significado, mas um estudo. Ele se aprofunda nos temas, tá? Então ele é mais completo que, por exemplo, o novo dicionário de teologia que a gente mostrou. Que é isso aqui, ó. Ele é mais completo, tá? Dicionário Global de Teologia. Eu fiz um estudo há pouco tempo aqui sobre o arminianismo. Gente, muito bacana. Ele analisou de uma forma muito clara. São vários colaboradores. Então, por exemplo, aqui a gente tem Anjos. Aí ele vai trazer um estudo aqui muito interessante, tá? Então é um dicionário muito bom que vai estar te auxiliando nisso pelo fato dele ser mais aprofundado. Então aqui você encontra, por exemplo, teologia liberal, teologia da libertação, Dicionário Internacional de Teologia, uma publicação da editora Ragnos. Bom, para a gente finalizar, eu quero apresentar alguns dicionários específicos. Na verdade, 2 dicionários específicos. O primeiro é o Dicionário de Cristianismo e Ciência, que é uma obra de referência para estar te auxiliando em algumas palavras ligadas à fé cristã e à ciência contemporânea. São mais aí de... eu não tenho aqui o número exato, mas são mais de 140 colaboradores e eles trazem alguns estudos nesse dicionário ligados à parte da ciência e, é claro, fazendo um paralelo aí ao cristianismo. Por exemplo, o dilúvio de Gênesis e a geologia. Então aqui tem um estudo científico, claro, mas fazendo esse paralelo com aquilo que é o cristianismo, que o cristianismo diz. Dinossauros, por exemplo, né? Deixa eu ver mais alguma outra palavra aqui. Evolução biológica, evolucionismo, Gênesis, interpretação dos capítulos 1 e 2. Então traz um estudo muito completo. É um material extremamente legal, extremamente importante. É um material um pouco mais acadêmico também, tá? Porque ele vai trabalhar essa parte aí mais da ciência ligada ao cristianismo. O problema do mal, teoria criacionista evolucionista. Deixa eu ver mais alguma outra informação. Ele traz um estudo aqui sobre alguns cientistas. Olha, é um material muito bacana. Registro fóssil, tá? Olha só, um estudo muito bacana. E no final ele traz algumas referências e leituras complementares. Subdeterminação. Então o material não é tão grosso, são apenas, né, eu vou colocar apenas 765 páginas, mas é um dicionário que vai trabalhar mais de 450 termos-chave, teorias, indivíduos e debates relacionados aí a o cristianismo e a ciência. Muito bacana esse material, uma publicação da Thomas Nelson Brasil. E por fim, um dicionário que eu estive adquirindo há pouco tempo, mas já estou apaixonado, é o novo dicionário de teologia bíblica, da editora Vida. Esse dicionário, pessoal, ele vai trabalhar termos ligados à teologia bíblica. Primeiro, ele traz uma introdução à teologia bíblica de uma forma geral, tá? Um estudo. Depois ele vai trabalhar as palavras, aliás, ele vai trabalhar os livros de uma forma geral e depois temas bíblicos com relação à teologia bíblica. Uma letra muito confortável, olha só. Então aqui ele trabalha, ele é um dicionário e uma teologia bíblica ao mesmo tempo, tá? Então na parte final aqui vocês encontram esse dicionário, por exemplo, Cordeiro, letra C, ele traz um estudo sobre o Cordeiro, criação, ainda na letra C, graça na letra G, um estudo muito bom relacionado à teologia bíblica, tá? Então o foco dele é esse, teologia bíblica. Então um dicionário diferenciado. Esse é o novo dicionário de teologia bíblica e ele vai trazer entendimento às partes da Bíblia em relação à
os temas da teologia bíblica, tá bom? Então, capa dura, material muito bacana. Então é isso, pessoal. Esses são os dicionários que eu tenho. Ó, os dicionários gerais que nós apresentamos primeiro, Wycliffe, Novo Dicionário da Bíblia, Dicionário Ilustrado Vida, são recomendados para qualquer um, tá? São dicionários gerais. Os dicionários teológicos, né? Como por exemplo o Dicionário Internacional de Teologia, o Novo Dicionário Internacional de Teologia, já são mais acadêmicos. E esses dicionários específicos são específicos para essa finalidade, tá bom? E os dicionários de teologia, eles vão te auxiliar no entendimento de termos teológicos. Então, cada dicionário tem uma característica individual, mas todos eles nos auxiliam no estudo da palavra de Deus.